Bom, nessa aula nós vamos ver técnicas de inoculação de micro-organismos em meios de cultura, sejam eles líquidos, sólidos ou semissólidos. Bom, na aula anterior nós vimos a preparação dos meios de cultura. Então, quando o meio de cultura sai da autoclave, quando ele está no Erlenmeyer, porque vai para as placas, a primeira coisa é colocar esses meios, vertê-los nas placas dentro da capela de fluxo laminar, mais ou menos uns 15 ml por placa. Isso dá em torno, olhando assim a espessura, dá uns 5 milímetros mais ou menos. E deixamos esfriar para endurecimento. Técnicas de semeadura. Existem várias técnicas de semeadura e a escolha da técnica para o cultivo de certos micro-organismos varia de acordo com o tipo de cultura e a finalidade do cultivo. As regras que devem ser seguidas para todas as técnicas de semeadura é que a alça e a agulha devem ser sempre flambadas para evitar a contaminação com bactérias que existam no ar ou em outros locais, como a bancada. Então, vamos ver inoculação em meio de cultura caldo, ou seja, líquido. Bom, outras coisas que a gente deve tomar cuidado é na abertura do tubo e como segurar o tubo. É importante sempre abrir os recipientes próximos ao bico de Bunsen para assim evitar a contaminação. Então a gente abre o tubo, no caso, no meio, coloca a tampa no meio dos dedos e sempre vai posicionar assim. E sempre flambar toda vez que abre e toda vez que, no caso, colocou algum micro-organismo, tem que flambar de novo para depois guardar. Essas são as... Bom, vamos lembrar quando eu falo amostra que pode vir de uma placa, de um outro tubo, de um outro meio, diretamente coletada do paciente, ou de um alimento, de um medicamento, enfim, de qualquer lugar. Então, nós vamos pegar essa amostra, flambar a alça, abrir o tubo, flambar o tubo, colocar a alça dentro com o micro-organismo e flambar o tubo e fechar esse tubo novamente. Ao abrir o tubo com o meio, esse é o meio líquido, é o BHI, que serve para a gente cultivar as bactérias antes de semear, por exemplo, em placas com Maconque ou com PCA. Então a gente flamba e depois pega a alça de níquel cromo e semeia dentro do líquido. Pode dar uma mexida assim. Tá pronto. Aí flamba de novo para guardar. E flamba a alça também. Até ela ficar toda alaranjada. É isso aí. Esse é o tema. Então, sempre, flamba a alça, esfria a alça, abre tubo, flamba a boca do tubo, esfria a alça, faz a coleta, flamba tubo, fecha tubo, daí vai inocular. Sempre esse procedimento em qualquer etapa. Lembrando também que para flambar a alça de maneira correta tem que ser de maneira vertical e fica até o rubro, ou seja, bem vermelha. Aí está bem flambada, esterilizada. Foi. Outra parte importante é a técnica de como abrir e fechar o tubo de meio de cultura. Deve sempre deixar próximo do bico de Bunsen, abrir ele próximo também, flambar a alça e flambar o bico do tubo e depois fechá-lo. Bom, vamos ver então inoculação em meio sólido em placas. Temos várias técnicas e vamos ver cada uma delas. Podemos partir de uma amostra em meio líquido, podemos partir de uma outra amostra também em placa. Como é que vai funcionar? Pega a alça, flamba a alça, abre tubo, flamba a boca do tubo, esfria a alça, coleta a amostra, flamba tubo, fecha tubo, daí abre a placa, como vai aparecer no outro vídeo, com uma mão só, tá? Abrindo apenas um ângulo de uns 20 graus, e vai fazer a semeadura como nas próximas demonstrações, nas próximas figurinhas, nos próximos slides. Vamos ver então em placa, em superfície, por estrias.
flamba a alça, abre tubo, flamba a borda do tubo, esfria a alça, pega o inóculo no tubo, flamba o tubo e fecha. Pronto, tá com o inóculo na alça. Põe perto do fogo, mas não em cima para não matar a nossa amostra. Abre a placa e faz simplesmente um zigue-zague com a alça por toda a placa e flamba a alça. Sendo que ali tem um macete, você tem que deixar deslizar a alça sobre o meio para não arrebentá-lo. A inoculação, então, é meio sólido em placa, em superfície, mas agora é por esgotamento. Eu vou como que diluir a minha amostra dentro de uma placa, utilizando fogo em etapas intermediárias. Vamos lá. Então, flamba a alça, abre tubo, flamba a borda do tubo, esfria a alça na borda do tubo, vai pegar o inóculo, seja meio tubo, em qualquer meio ou outra placa, e flamba o tubo e fecha. Aí vai abrir a placa e vai fazer o zigue-zague apenas na metade da placa. Na representação ali do desenho está escrito de 1 a 2, então vou apenas utilizar a metade dessa placa. Então, flambou, pegou o inóculo, vai abrir a placa e vai colocar o inóculo dentro da placa na metade. Ali, como podem ver, ela utiliza a metade de baixo. Eu acho mais fácil fazer a metade de cima, mas cada um faz como quer, tá? Desde que seja a metade, tá bom. E eu gosto também de começar na borda de cima, porque daí o inóculo maior fica isolado do objetivo. E aí flamba a alça novamente. Então, agora, depois de flambada a alça, vai abrir a placa e vai encostar ele em 2, onde acabou o zigue-zague. Por isso que eu falei que facilita se a gente começa com a parte de cima da metade da placa. Aí tu encosta onde você terminou, ou seja, ele vai ter menos no final do que quando você começou esse zigue-zague. Aí você gira a placa e vai fazer outro zigue-zague em 1/4, né, da placa que você ainda não inoculou. Nós fizemos uma metade e temos outra metade, então vai usar só 1/4. Como está na figurinha, fazendo zigue-zague de 3 a 4. Aí, novamente, vamos flambar a alça para pegar novo inóculo e que fique mais diluído ainda. Então, aqui ela vai fazer o primeiro quarto e vai flambar a alça. Pronto, finalizou aquele quarto, vai flambar a alça e novamente pegar o inóculo no último quarto para fazer o último quarto da placa, fazendo como está no desenho, de 5 a 6. Então, flamba a alça, encosta no 4, faz de 5 a 6 e flamba a alça novamente. Então, nós fizemos o quê? Nós estamos diluindo nossa amostra em toda a placa. E aí, flamba a alça novamente, não esqueçam antes de deixá-la. Então, pegou o inóculo novamente no final do primeiro quarto e vai fazer o último quarto até o final e flamba a alça. Bom, sobre a inoculação em meio sólido em placa, em superfície ainda, mas chamada de split plate, seria o quê? Um espalhamento do inóculo na placa. Isso nós fazemos quando queremos ter uma contagem a partir de um volume específico, em situações como o quê? Medicamentos, cosméticos, alimentos, que você precisa exatamente saber quantos micro-organismos estavam naquela amostra. Então, nós partimos de 0,1 ml, quando é em superfície split plate, de uma diluição. Então, as diluições são previamente feitas e você parte de cada diluição para fazer o inóculo. Então, utilizamos, além da pipeta para poder colocar o 0,1 ml, uma alça chamada alça de Drygalski. Então, se a pipeta for uma pipeta graduada normal de laboratório, ela vai estar embrulhada, porque vai estar estéril. Então, você rasga no meio do papel, no meio da pipeta o papel craft, puxa para cima, já segura com o dedo, tudo do lado do fogo, não no fogo, né, para não descalibrar, não estragar a pipeta. E vai abrir o tubo da diluição, vai flambar a borda do tubo, vai pipetar 0,1 ml, vai flambar o tubo novamente e fechá-lo. Vai abrir a placa também do lado do fogo com uma mão e com a outra rapidamente tem que despejar o 0,1 ml do inóculo, fechar a placa para poder então pegar a alça que está num becker com álcool. Bom, esse becker com álcool está do lado do fogo junto com a alça e esse álcool ele pode pegar fogo, ele é inflamável porque é 95. Então, com muito cuidado e seguindo bem as instruções, como é que nós vamos fazer? A gente pega a alça e vai passar pelo fogo, ela vai acender. Então, muito cuidado em não levantar a alça para cima,
porque o álcool vai escorrer pela alça, vai pegar na sua mão. E também não botar ele lá para baixo, tipo para pingar o álcool, porque daí o fogo vai para sua mão. Então tem que deixar em linha reta até que esse fogo apague. Não sacudir para não sair voando nenhuma gota acesa de álcool para qualquer lugar no laboratório. Então você vai esperar calmamente e vai abrir a placa que você já colocou o 0 ml do inóculo e vai esfriar essa alça na tampa, que ela vai estar um pouco úmida. Então esfriando, porque se você colocar assim quente vai matar teu inóculo. Então você vai fazer círculos do meio para a borda circulares em espiral, isso não me saía a palavra, perdão. Então espiral o inóculo para a borda, espalhando o teu inóculo. Tem que ter cuidado para não pegar o inóculo e mandar todo ele de uma vez para a borda. Então começa do centro, em espiral, para fora, para a borda, bem devagarinho. Porque se você fizer tudo diretamente para a borda, você vai mandar todo o inóculo para a borda e você não vai conseguir contar nada, porque vai crescer tudo embolado num canto. Bom, a inoculação é meio sólido em placa ainda, mas agora em profundidade. Como é que isso funciona? Profundidade também é para termos uma contagem, só que partimos de um volume maior, nós partimos de 1 ml. Então, alguns micro-organismos é importante termos um maior volume para termos certeza do resultado. Não que nós outros não tenhamos, mas, por exemplo, no estafilococcus, às vezes é mais difícil de pegar, então é aconselhado fazer, quando vem uma amostra de alimentos, por exemplo, que ele pode estar estressado, de pegar um volume maior para garantirmos a presença dele naquele volume. Bom, mesma coisa em relação à pipeta, se for uma pipeta eletrônica mais fácil ainda, só você vai pegar só uma ponteira estéreo, facilita bem mais. Mas enfim, você vai pipetar agora 1 ml. Vai colocar então no meio da placa que não tem meio de cultura, simplesmente ela não tem nada, ela está estéreo, apenas empacotada. Você vai abrir essa placa, vai deixar do lado do fogo para não se contaminar, vai abrir e vai colocar o teu inóculo bem no meio, bem no centro dessa placa sem nada. Bom, temos a placa ali com a amostra e sem mais nada. Então, o meio, ele tem que estar o meio que é sólido tem que estar em estado líquido, mas não pode estar pelando de quente. Ele tem que estar uns 45 graus para menos, para se manter ainda em estado líquido e que não mate os micro-organismos. Então, você vai abrir o Erlenmeyer, flambar a boca desse Erlenmeyer e vai verter o meio de cultura por sobre o inóculo. Então, mais ou menos uns 15 ml, dando aquilo que eu falei no início da aula, uns 5 milímetros de espessura. Então, você verte, flamba a boca do Erlenmeyer, fecha a placa e em movimentos circulares em forma de infinito, você vai levemente misturar para homogeneizar a amostra e o meio. E ele vai começar a endurecer. Aí você homogeneizou e deixa quieto que ele vai endurecer. Bom, ainda temos a inoculação em meio sólido em placa utilizando um swab, a partir de qualquer amostra. Então, a amostra ela poderia vir de uma placa, poderia vir de um tubo líquido, pode vir da garganta, das narinas, de uma superfície, de uma mão, pode vir de qualquer lugar. É só passar o swab e você vai rotacionar e depois pega a placa do lado do bico de Bunsen, novamente no raio de 15 centímetros, você vai inocular passando estrias e para tudo quanto é lado o swab pela placa. Não precisa ser exatamente em estrias, você vai rotacionando e passando pela placa toda. Em relação à inoculação em meio de cultura semissólido em tubo, pode ser por picada e em estrias. Então vamos ver agora primeiro por picada. Bom, e agora a gente vai fazer o próximo tipo de semeadura, que é a semeadura em picada. Esse aqui é um meio sim. Então a gente já pegou previamente o micro-organismo com a agulha. E a semeadura em picada consiste no seguinte: em linha reta, você vai com a agulha sem encostar no fundo. E volta. Fecha o tubo, flamba a agulha e tá pronto. Agora vamos ver inoculação em meio semissólido, também em tubo, mas por estrias. Então temos duas formas, uma é apenas no ápice com a alça e outra é com a agulha fazendo a picada e as estrias no ápice. Então, flamba a alça, abre tubo, flamba tubo, tudo igual, pega o inóculo, fecha tubo,
pega o tubo inclinado e vai introduzir então a alça, conforme vai mostrar agora, está mostrando no vídeo, para fazer o zigue-zague no ápice do tubo do meio de cultura. Tem um macete que eu costumo usar, que em vez de mexer a alça, eu deixo a alça quieta e eu movimento o tubo de um lado para o outro. Aí facilita muito o zigue-zague sem arrebentar o meio de cultura. Aí flamba tubo, flamba alça e pronto. Aí aconteceu um errinho que não pode, caiu a tampinha dela. Então é bom sempre ter com o mindinho da outra mão para poder fechar esse tubo sem esse erro. Então, o mesmo procedimento com a agulha. Então, flamba a agulha, abre tubo, flamba tubo, esfria a agulha, coloca no tubo, pega o inóculo, flamba tubo, fecha tubo. Pronto, a agulha está com o inóculo. Então, você vai pegar o tubo com agar semissólido, que fica inclinado no tubo, e você vai fazer uma picada na base do tubo. Daí você vai observar que tem uma aguinha no fundo da base, ali onde começa o ápice, sempre fica uma aguinha do próprio meio de cultura. Encosta a agulha ali, até para diluir o que ainda sobrou na agulha de micro-organismos, e vai fazer um zigue-zague na base, em todo o ápice do tubo, em toda a superfície, né, do ápice do tubo. É muito importante não forçar, e sim deixar deslizar para não arrebentar o meio. Então, essa foi a aula de técnicas de inoculação. Foi um mix de desenhozinho com vídeo, porque não temos como fazer todas essas técnicas no laboratório. Espero vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem me mandar através tanto do Teams, do AVA ou do próprio grupo pelo WhatsApp. Até a próxima aula.